Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem. Mais um episódio do podcast Movendo-se começando. E imagina o seguinte, você sair do teu trabalho atual, daquela carreira tradicional dentro de empresas tradicionais e viajar pelo mundo trabalhando. É o nomadismo digital. Uma forma de trabalho cada vez mais comum e que tem atraído muita gente. A convidada que eu trouxe hoje para bater um papo com a gente nesse episódio é alguém que tem feito esse percurso, tomou essa decisão no momento da vida dela e vai contar um pouco pra gente quais foram os aprendizados, quais têm sido os aprendizados nisso tudo, não só do ponto de vista profissional, mas especialmente de vida também. Confere esse bate-papo que tá muito interessante com a Laís Schulz. Aumenta o volume aí e ouve porque tá imperdível. Muito bem, então, primeiro, obrigado, Laís. Queria te agradecer muito pela disponibilidade, pela parceria de fazer parte do podcast Movendo-se. E eu queria começar conversando com você, te fazendo uma pergunta, que é a seguinte. Laís, me fala quem é você, o que você faz, conta um pouco da tua história, teu contexto de vida, pra gente começar o nosso bate-papo. Obrigada primeiro, Éder, pelo convite. Eu sou fotógrafa e redatora, produtora de conteúdo. Eu trabalhei durante muito tempo em grandes empresas tradicionais e aí eu percebi que esses modelos de trabalho tradicionais não eram para mim, que eu não conseguia lidar com essa falta de liberdade e, enfim, com todas as burocracias que eu não concordava. E em algum momento eu decidi que eu precisava de mais liberdade individual mesmo. Eu encontrei isso através de uma outra forma de trabalho e foi quando eu comecei a realmente trabalhar de forma independente e como freelancer também. E a viajar o mundo, que era o meu sonho, que era o que eu mais queria, era ter a oportunidade de viajar o mundo enquanto eu não fosse velha demais, não tivesse problema de saúde e tal. Então, é basicamente isso. Agora, você trabalhou alguns anos aí no mundo corporativo e você fala que em algum momento você começou a questionar um pouco o modelo e também a liberdade, né? Começou a ter um impacto na tua vida. O que é liberdade para você, Laís? Liberdade é você saber o que você quer fazer e não precisar pedir para ninguém. E não precisar depender de outras pessoas tanto, assim, porque a gente acaba sempre dependendo de outras pessoas, de outras variáveis. Claro. Mas não realmente não depender, por exemplo, da autorização de um chefe para você ir no médico, de você precisar pedir para alguém para você resolver um problema do seu filho. Enfim, essas pequenas coisas me incomodavam muito no mundo corporativo e nesse ambiente que eu sinto que hoje ainda é tão travado e tão burocrático. E eu não queria mais ter que fazer isso, não queria ter que esperar um ano inteiro para ter um mês de férias e viver a minha vida naquele momento e não viver nos outros 11 meses. E era isso que basicamente me incomodava bastante, essa falta de liberdade nesse sentido. Ou esperar 5 dias da semana para ter alguma vida durante sábado e domingo, né? Exato, exatamente. Isso me incomodava demais. E aí, quando é que foi que teve assim o estalo? A gente sempre tem algum momento da nossa vida que tem uma fagulha ali que está presente, mas em algum momento essa chama acende, né? Em função dessa fagulha. Uhum. Qual foi o momento em que isso aconteceu, essa virada, essa ruptura aconteceu e você decidiu ter um estilo de vida diferente? Então, não foi exatamente um momento e foram algumas situações repetidas na mesma empresa de eu pedir folga ou simplesmente ter que pedir para sair, para eu comprar alguma coisa para comer. A gente precisava de autorização escrita do nosso chefe, um bilhete com assinatura e tal, e isso me incomodava demais. Nossa, pra você sair pra comer... Exato, pra sair pra comer era uma prisão, sei lá.
Uma gestão moderna, né, eu diria. Exato. E teve um dia também, assim, que eu fui no banheiro e aí eu andava nos corredores da empresa e acabei parando para conversar com um colega e a gente ficou conversando, sei lá, acho que foi uns 20 minutos, enfim. E aí, quando eu voltei, tipo, meu chefe tava desesperado, assim, tipo, onde é que tu tava? E a empresa, ela tinha alguns programas, assim, pra gente se envolver mais em decisões da empresa, dar ideias de inovação e tal. Porém, o meu chefe, na época, ele não fazia muita questão que a gente participasse, porque ele não queria que a gente estivesse fora do ambiente onde a gente trabalhava. Durante o tempo que eu trabalhava lá, eu trabalhava durante 9 horas por dia, mas eu não tinha trabalho suficiente para preencher todas essas 9 horas. E eu sentia que eu podia estar fazendo outra coisa muito mais produtiva. A gente sempre tinha o costume, né, de perguntar para os colegas se eles tinham alguma coisa, se a gente podia ajudar. Mas existem alguns momentos que não tem, simplesmente. E eu tava lá 9 horas do meu dia trabalhando 4. Sabe, que sentido que faz isso? Que sentido que faz eu estar numa empresa 9 horas desperdiçando horas que eu podia estar fazendo outras coisas melhores com a minha vida? Perfeito. E é um problema de natureza crônica, né? Ao tema produtividade no Brasil. E esse modelo de gestão baseada em horário, né, em cumprimento de carga horária e não em produtividade, ela acaba trazendo esse tipo de situação. Você passa determinadas horas na empresa e está cumprindo aquele horário ou até extrapolando aquele horário e, em tese, você está sendo produtivo porque cumpriu determinada jornada, mas na prática não é isso, né? Tanto que existe uma série de análises e provocações comparando a produtividade do brasileiro no mundo corporativo com outras nacionalidades e dão de goleada na gente, né? Porque a chave está não em quanto tempo você trabalha, mas o que você faz exatamente no tempo que você trabalha. Exatamente, é a qualidade do trabalho. Porém, eu sinto também que esse modelo de trabalho que a gente tem hoje de vender horas, em vez de vender trabalho realmente, de vender o seu serviço, é muito complicado, porque a gente acaba... Se a gente tem um trabalho que a gente usa poucas horas do nosso dia, mas a gente é obrigado a ficar na empresa durante 9 horas, você vai fazer o trabalho sei lá, em 2 horas e vai ficar viajando sem fazer nada o resto do dia, ou você vai ficar ali, tipo, você vai acabar demorando mais para fazer o que você tem que fazer, porque senão você também não tem muito o que fazer, ou até tem, mas eu acho que realmente o real problema nesse momento é realmente essa relação que a gente tem com vender horas do nosso dia, vender horas da nossa vida pro trabalho, e não o trabalho em si. É porque a hora, se você for começar a precificar o teu tempo, é muito difícil precificar o tempo, né? Porque cada um tem um valor diferente para o que é o tempo, né? E quando você começa a precificar o serviço, o trabalho, a produção, a ótica muda completamente, né? Porque você não tá cobrando pelo teu tempo, você está cobrando pelo trabalho que você está realizando, seja esse trabalho leve 10, 12, 15 horas ou menos, né? Existe uma tendência muito grande nas organizações, até em função da reforma trabalhista que aconteceu há um tempo atrás no Brasil, que é, de fato, começar a olhar de forma diferente para o modelo de contratação. Então, já existem algumas empresas que têm contratado para projetos específicos, com prazos determinados e até contratando, né, a pessoa como uma empresa e não como um CLT, justamente para fazer com que aquele período em que ela esteja, que é um período pré-definido, seja um período somente de produção e, ok, eu estou te pagando por essa produção especificamente, eu não estou pagando por uma jornada de 200 e tantas horas mensais, né? Eu até assisti há um tempo atrás um vídeo no YouTube sobre como precificar, até porque pessoas que trabalham com criatividade, elas têm muita dificuldade em precificar os seus trabalhos. Se eu não me engano, o nome do canal é The Future, e eles estavam falando sobre
precificação para pessoas criativas e, enfim, designers e tal, pessoas que trabalham com projetos. E eles estavam levantando muito essa questão realmente de tempo, porque as pessoas têm o costume de, quantas horas que eu vou gastar nesse projeto, quantas horas que eu vou passar trabalhando, mas não é só isso. Não é a grandiosidade de um projeto, é o que você vai precisar fazer, e para a pessoa que está te contratando, na verdade não faz muita diferença o tempo que você vai gastar, e sim a qualidade do serviço que você vai prestar. Eu acho que a gente precisa ressignificar essa relação que a gente tem com o trabalho e com as horas que a gente gasta trabalhando, e com toda essa questão de esforço mesmo que passou, assim, acho que ano passado, nos anos anteriores, tinha muita gente assim, não, tem que trabalhar enquanto os outros estão dormindo, tem que estudar e não sei o quê. É claro que a gente tem que se esforçar, mas também até que ponto vale a pena isso, e até que ponto vale a pena a gente glorificar esse esforço acima da média, que muitas vezes traz muitas outros problemas, né, juntos. Desculpa, eu acabei divagando horrores aqui. Não, mas acho que você tocou num ponto muito legal, que é essa glorificação da jornada extra, né? Eu também acho surreal as pessoas comemorarem, quase que celebrarem ou enxergarem isso como até um certo status dentro do ambiente de trabalho. Nossa, o bacana é falar assim, cara, tô trabalhando demais, tô super enrolado, tô sem hora pra nada. É quase que como um selo de competência, né? Tipo, eu sou demais, né? Eu trabalho muito. Uhum. E, puta, coitado, né? Porque não é assim, né? Não é isso, né? Isso não te faz uma pessoa melhor. Pelo contrário, em algum momento essa conta vai chegar. O fato de você estar horas e horas dedicando a tua vida pro trabalho, e em algum momento essa conta chega. E não tem que se glorificar, porque eu não tô sem tempo pra nada. Né? E durante muito tempo tem sido esse o pensamento, e eu sinto que, pelo menos no meu círculo, isso tem mudado um pouco, e eu tenho visto pessoas falando de tipo assim, não, se alinhe seu propósito, e você não precisa se matar trabalhando, você pode fazer as coisas no seu tempo. E a partir do momento que eu comecei a viajar mais também, eu comecei a ter contato com outras pessoas que têm essa filosofia também, e eu achei muito interessante, quando eu estava no Camboja, o meu vizinho lá, ele é americano, ele trabalhou no mercado financeiro, inclusive na época de crise, né, de 2008, e hoje ele trabalha, ele falou pra mim que tem semanas que ele nem trabalha, tem semanas que ele trabalha 4 horas, tem semanas que ele trabalha 8. Isso não quer dizer que ele não tá ganhando, isso não quer dizer que ele é vadio, não quer dizer que ele não está fazendo um bom trabalho. Isso quer dizer que ele tá conseguindo aproveitar bem o tempo dele, ele está conseguindo realmente criar um modelo de trabalho que funcione para ele. E a gente, durante muito tempo, acho que teve realmente essa ideia de que para uma pessoa ser bem vista ou ser bem sucedida, etc., ela precisa trabalhar muito. É verdade. Mas às vezes o seu trabalho não exige que você trabalhe tanto, que você se esforce tanto para conseguir o que é o suficiente para você, que às vezes você também não precisa ser rico, você não quer ser rico, você só quer ter uma vida ok e tá tudo bem. Tu não precisa... É claro que tem gente que ama e que quer trabalhar muito e que quer muito dinheiro e tal, e também tá tudo bem. Mas se você não tá alinhado com esse propósito, se não é isso que você quer, não adianta você seguir o que todo mundo tá fazendo e realmente tentar fazer muito dinheiro, porque você vai chegar lá num momento que você vai ter muito dinheiro e você vai perceber que não era isso, que você se matou em vão por causa dos sonhos de outras pessoas que não eram o seu. Exatamente. E Laís, você em algum momento deu uma virada, né? Decidiu sair da empresa de onde você estava e começar a tua trajetória de viagens. Isso aconteceu quando? Faz quanto tempo? Fazem 2 anos que eu me demiti do meu último emprego. E como é que foi esse processo de começar a viajar? Porque todo começo ele é um pouco difícil, né? Para qualquer nova atividade, nova jornada ou algo diferente que a gente comece a fazer.
Como é que foi esse teu começo? Como é que você se planejou? Como é que você se estruturou? Qual foi o primeiro país que você foi? Enfim, conta um pouco como é que foi essa trajetória. Então, na época eu era casada e aí eu e o meu esposo, na época, a gente se planejou, nós dois queríamos viajar mais, nós dois queríamos ter esse estilo de vida. Ele foi o primeiro a se demitir, depois fui eu, e aí, antes disso, né, a gente se planejou, foram 2 anos que a gente estava já sonhando com isso, ensaiando isso, então não foi uma coisa que aconteceu do nada, e foi uma coisa que precisou de muito planejamento, e teve muita frustração no meio do caminho, então não foi uma coisa que aconteceu assim, do nada. Isso é importante lembrar, porque tem muita gente que acha que acontece do dia pra noite. Não, eu desde o momento que eu percebi que eu não conseguia mais viver nesse modelo de trabalho tradicional, eu passei por outros 2 empregos antes de realmente, finalmente conseguir me demitir. E aí a gente se planejou financeiramente e em algum momento a gente começou a comprar passagens para ir para os lugares. A princípio a gente tinha um apartamento e aí a gente morava ali em Santa Catarina e fazia viagens, e a gente começou a fazer viagens curtas. Porque a gente tinha medo, não sabia como é que ia ser, tínhamos receio de ficar longe da família, porque a gente sempre esteve muito próximo deles. Uhum. Dos amigos, e de deixar todo mundo e aí acabar, tipo, sabe, a gente tinha medo do desconhecido, de como que ia ser. Normal. E aí a nossa primeira viagem foi pro México, nós passamos 10 dias ou 15 dias lá, e aí a gente percebeu que era muito pouco tempo. Pra quem tá trabalhando, pra quem tá trabalhando é muito mais difícil de realmente você aproveitar um lugar, viver aquela vida e ter tempo para trabalhar. E aí se você vai pouco tempo para um lugar, você não consegue ver o que você gostaria de ver e não consegue trabalhar com qualidade também. É verdade. Você fica com uma rotina de turista, né? Exato, uma rotina de turista misturada com uma rotina de trabalhador, e aí você enlouquece porque você não tem tempo para fazer as duas coisas, você tá sempre cansado. E realmente não vive, não vai no mercado, não conhece os locais, enfim, não cria uma conexão com aquele lugar. E aí depois, isso foi no primeiro ano, e aí depois a gente decidiu que moraria realmente durante um tempo fora. E a gente acabou, ano passado, morando durante 3 meses na Itália. E aí depois a gente fez algumas viagens, outras também curtas. E foi isso no ano passado. E agora a gente vendeu o apartamento, né? A gente se separou. E agora eu tô aqui, tô viajando realmente constantemente desde fevereiro até agora. E você tem trabalhado com o quê nessa tua? Você falou que você é fotógrafa, redatora... Enfim, o que você tem feito, o que você tem produzido, Laís? Eu trabalho basicamente como freelancer para uma empresa australiana, e aí eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo e tal. Fora isso, eu também produzo conteúdo para a internet, eu escrevo muito mais do que fotografo hoje em dia. Eu vendo minhas imagens online também, de foto e tal. Mas hoje o meu trabalho é muito mais escrevendo do que fotografando. Então eu acabo escrevendo no LinkedIn e no meu Instagram também algumas coisas basicamente sobre marketing digital e algumas coisas sobre desenvolvimento pessoal. Por meio disso, ano passado eu fui eleita Top Voice no LinkedIn, então por meio disso às vezes as empresas me contatam para criar um public post e tal, então acabo fazendo um trabalho meio que como influencer também. E aí agora, ultimamente, nesses últimos meses, eu tô realmente pensando em pegar alguns freelas também na produção de conteúdo, de textos. Muito bom. Você, depois de alguns meses, então, nessa nova vida, né, nessa nova jornada, como é que tem sido essa experiência, Laís? Tem algum arrependimento? Tem algo diferente do que você imaginou e planejou como seria? Conta pra gente como é que tá a tua vida agora do ponto de vista de satisfação pessoal. Nesse momento, viajando sozinha, porque antes eu viajava, né, com o meu ex, e aí a gente tinha companhia um do outro. Então,
era muito mais fácil se adaptar a um novo lugar e a realmente ter uma vida normal e realmente ter um relacionamento com alguém, porque quando você está viajando sozinho, e isso eu não tinha ideia, é realmente muito solitário. E se você passa pouco tempo em um lugar, ou se você vai para uma cidade muito grande, é muito difícil de estabelecer laços com as pessoas, porque as pessoas têm a vida delas. E você tá entrando num lugar onde todo mundo já tem os seus amigos e você tá ali sozinho, entendeu? Então, para você encontrar uma conexão com outras pessoas é muito mais difícil. E é por isso até que hoje eu entendo o que tá acontecendo, né? Que existem muitos espaços de co-living aparecendo, espaços de coworking focados em criar uma comunidade para as pessoas Sim. que estão viajando, porque é muito solitário, realmente. Eu passei esse último mês no Camboja e eu fiquei muito, assim, desorientada em alguns momentos, porque estava realmente muito difícil e, assim, eu acredito muito que a vida dá pra gente as coisas que a gente precisa nos momentos certos. E, por sorte, eu tive esse vizinho meu que ele não é dali, mas ele tá morando ali desde fevereiro. E aí a gente acabou conversando muito, assim, a gente se tornou amigo, porque eu acho que se ele não tivesse ali, ia ter sido muito pior, assim, muito mais solitário. Porque realmente eu não estava envolvida naquele meio, eu não tinha amigos ali. Então, essa é uma das principais dificuldades, e isso também afeta muito na parte da motivação, na parte de realmente você criar alguma coisa. Porque eu acho que quando você está sozinho, quando você não está no meio de outras pessoas que estejam ali trabalhando naquele flow, é muito mais difícil de se motivar também. Pelo menos para mim funciona assim. É claro que existem outras pessoas que podem se sentir bem assim, mas eu não me sinto tão motivada. Então, se eu tô junto com outras pessoas que eu vejo que elas estão trabalhando, que elas estão desenvolvendo alguma coisa, isso me anima muito mais a criar uma coisa para mim. E isso também tem a ver com a solidão. Então, se eu tô me sentindo solitária, eu tô geralmente triste, eu tô meio para baixo e eu não vou ser tão produtiva. E isso, e também não estar junto com outras pessoas que estejam produzindo, que estejam criando, também me deixa um pouco mais desmotivada e minha produção cai. Então, é muito importante olhar para isso e se entender, né? Isso para todo mundo. Olhar para si, entender o que está acontecendo e como que você reage a diferentes situações, para saber se isso é para você ou não. Ou também adaptar, claro, tipo, você pode ser nômade, mas quem sabe se você se sente assim, se você se sente solitário, então busque lugares, comunidades que tenham pessoas que você possa se envolver. E depois desse tempo, agora que eu passei, que eu percebi isso em mim, eu tô dando muito mais valor para as comunidades de co-living, para cidades pequenas, onde eu possa encontrar pessoas que são nômades também, que têm isso a ver comigo. E, inclusive, a minha próxima viagem foi pensada justamente nisso. Vou para a Bulgária no mês que vem, para uma cidade pequena, onde tem uma comunidade grande de nômades, que eu sei que vai ser interessante, assim, porque vai me colocar no fluxo de trabalhar e também vai me conectar com pessoas interessantes. Que estão vivendo algo parecido com o que você está vivendo, né? Exato. E isso é muito legal também, porque o que eu sinto viajando, assim, é que a gente tem muito mais facilidade de criar vínculos com as pessoas, porque a gente sabe que o nosso tempo em cada lugar é limitado. Então, é muito mais fácil de se tornar próximo de uma pessoa. Tipo assim, 2 dias você já é melhor amigo, entendeu? Entendi. Então, é muito gostoso isso, a gente ter essa noção do tempo, de como o tempo é curto com essas pessoas e a gente dá muito mais valor a elas. E estando nesse meio, as outras pessoas também entendem isso e elas também te tratam dessa forma. Cara, que legal isso. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa forma e, de fato, faz todo sentido, né? A gente, quando tem um tempo limitado, a gente procura acelerar as coisas e conectar-se e construir muito mais
relacionamento porque você sabe que daqui a um tempo isso vai acabar. E a gente não pensa na vida, né? Normalmente a gente não pensa dessa forma, né? Inclusive, pelo contrário, a gente deixa de se conectar, a gente deixa de aproveitar algumas coisas, de dizer para alguém que ama aquela pessoa, enfim, de fazer alguma coisa boa para alguém, porque eu vou ter tempo para fazer isso, em algum momento eu vou fazer. E às vezes não dá tempo, né? E talvez essa conexão que você começou a criar fez muita diferença na tua forma de pensar também. Com certeza. Eu antes de começar a viajar sozinha, eu era muito mais fechada com relação aos meus sentimentos, com relação à minha vida. Era muito difícil eu conhecer uma pessoa nova e realmente falar sobre coisas mais pessoais mesmo. Sempre tive muita desconfiança, assim. E nesses últimos meses eu perdi as contas de quantas vezes eu contei a minha história de vida e quantas vezes eu me conectei realmente profundamente com as pessoas que eu tinha conhecido, sei lá, algumas horas, entendeu? Então é realmente muito interessante e muito bonito isso também, porque é como você disse, a gente... quando a gente tá numa vida, assim, normal, né, na cidade onde a gente nasceu, cresceu, enfim, com os nossos amigos ali o tempo todo, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. E aí a gente acaba deixando as coisas para depois, acaba não estreitando tanto os laços e, bom, a gente não tem todo o tempo do mundo, a vida vai acabar em algum momento, né, e pode acabar antes do que a gente imagina. Então... Enfim, esse conceito todo de realmente aproveitar o momento, de estar presente, se tornou muito mais forte depois que eu comecei a viajar. E você contar a tua história para várias pessoas, né, de maneira profunda, em curtos espaços de tempo, provavelmente te trouxe um nível de autoconhecimento muito maior, né, Laís? Com certeza. E além disso, não é só eu expor a minha história, mas também ouvir as histórias dos outros. As histórias dos outros e a forma como a gente entende as histórias dos outros, elas são meio que um espelho da gente também. Porque a mesma história pode ser contada, mas cada pessoa que ouvir vai ter diferentes percepções, diferentes entendimentos, porque todos nós temos experiências diferentes e estamos em momentos diferentes da nossa vida. E cada um de nós vai absorver uma parte daquele discurso de uma forma diferente e vai fazer com que aquilo seja aplicado pra gente. Então, o que eu sinto é que muito mais do que aprender através das minhas histórias, do que eu conto para as outras pessoas, eu tenho aprendido muito do que as outras pessoas têm me contado, do que elas têm compartilhado comigo, porque esse negócio de dar uma abertura, de falar sobre você, de se deixar ser vulnerável, abre espaço para outra pessoa se sentir confortável o suficiente para ela se abrir, para ela falar dela para você. Sim. E quando isso acontece, é muito interessante, muito mágico, assim. E isso te abre realmente oportunidade de entender como é a visão do mundo pelos olhos dos outros, e isso é muito importante pra gente crescer e pra gente se conhecer, porque às vezes sozinho a gente não chega nas conclusões que a gente chega quando a gente está conversando com outras pessoas. Agora você quando se conecta dessa forma com as pessoas, e acho que você tocou num ponto muito interessante, que é o de ouvir, né? O de também, além de contar as tuas histórias, você se deixar aberta para ouvir a história do outro. E isso é empatia, né? Isso começa a te fazer, né? Te provocar um exercício de empatia muito grande. Você conseguir se conectar com a pessoa, se colocar no lugar da pessoa, entender os percursos que aquela pessoa passou. Tem até não sei se você já viu, o Museu da Empatia, que eu acho que ele começou em Londres, se eu não me engano, já teve algumas passagens pelo Brasil, em São Paulo especificamente, que é um museu que mostra, tem uma série de calçados, né, de sapatos, enfim, de várias pessoas, e aí você vai até ele, você escolhe um par de sapato, você pega um fone de ouvido, você calça aqueles sapatos, que são de alguma pessoa aleatória, que tem ali um resumo da história daquela pessoa,
e você começa a andar com os sapatos daquela pessoa, ouvindo a história de vida dela. E isso cria uma conexão muito diferente, porque você começa a entender de fato o que essa pessoa passou, quais foram os aprendizados que essa pessoa teve, e a conexão que existe a partir daí, a empatia que se cria a partir daí é completamente diferente, né? Eu fiquei arrepiada só de ouvir a história. Eu realmente consegui imaginar como é. Deve ser realmente muito poderoso. Vou até pesquisar depois pra visitar. Pesquisa, é Museu da Empatia. Uma coisa muito legal que aconteceu nesses últimos dias, Éder, é que eu estava em Roma até ontem e eu morei em Roma durante 3 meses quase. E sempre que eu passava na frente de uma igreja lá, eu via um casal de moradores de rua. E aí, anteontem, eu decidi comprar uma comida para eles. E aí eu fui lá e comecei a conversar com eles, perguntei o que eles queriam comer. Aí eles falaram que eles queriam comer o McDonald's. E aí a gente foi até o McDonald's juntos. E a gente começou a conversar e eu comecei a perguntar da história deles e como que tinha acontecido, de eles, né, acabarem na rua e tal. E, enfim, eles me contaram tanta coisa da vida deles e de como eles vivem hoje, como eles eram antes. E assim, ouvir a história deles foi tão enriquecedor. E eu saí, quando eu fui embora, assim, eu comecei a chorar no meio da rua. Porque eu comecei a pensar em tudo que eles tinham me dito e a questionar tanta coisa que já venho questionando de sociedade, de trabalho, de dinheiro. Que, sabe, é esse tipo de troca que é incrível quando você realmente consegue encontrar pessoas no seu caminho que te fazem questionar, que te fazem olhar para as outras pessoas como iguais, porque a maioria de nós, por exemplo, olha para um morador de rua e acha que é vagabundo, porque se ele quisesse ele estava trabalhando, se ele quisesse ele estava melhor, e ele tá ali porque ele não quer, porque ele quer. E quando a gente começa a olhar para as outras pessoas ao nosso redor, seja um morador de rua ou seja realmente um colega de trabalho, e conseguir se colocar no lugar deles e entender que a empatia não é sobre como você se sentiria estando no lugar do outro, mas é como você se sentiria sendo o outro. Exato. Como você se sentiria se você fosse aquela pessoa. E a gente acha, às vezes, que a empatia é a gente agir de acordo com o que a gente gostaria de ser tratado, mas não. É agir de acordo com o que o outro gostaria de ser tratado, da forma como o outro gostaria de ser tratado. Quando você consegue entender isso, eu acho que fica muito mais fácil de você amar o outro, de você perdoar. E isso tem me trazido muito, realmente, esse negócio de não julgar, eu não gosto hoje, eu costumava, né, falar mal das outras pessoas e realmente, fazer comentários maldosos, porque a gente tá acostumado a isso, né? E agora, sempre que alguém me fala alguma coisa ruim de alguém, não acontece muito, porque eu acho que eu mudei também o meio onde eu vivo, então tem diminuído muito mais. Mas a hora que alguém me fala alguma coisa assim, essa pessoa é ruim, ela faz isso e aquilo, eu paro e eu penso assim, tá, mas olha só, por que você acha que essa pessoa faz isso? Talvez ela tenha sido criada de uma forma diferente, talvez ela tenha passado por experiências diferentes e tá tudo bem. Quando você entende isso, que você olha para outra pessoa como uma pessoa que realmente passou por experiências diferentes da sua, fica muito mais fácil de você amar outra pessoa, de você perdoar qualquer coisa. Isso não é ser inocente, não é ser bobo, é realmente ter a capacidade de ter empatia e se colocar no lugar de outra pessoa, entender a versão dela de uma história da vida, enfim. Maravilhoso. Laís, o exemplo que você trouxe do casal de moradores de rua, que você em algum momento decidiu abrir um canal de comunicação com eles, é um exemplo super rico que a gente pode levar para todas as relações, inclusive as relações de trabalho, né? Quantas vezes a gente deixa
de abrir um canal de comunicação com alguém e perde uma grande oportunidade de compreender um pouco melhor o lado daquela pessoa, de compreender um pouco melhor. Até no dia a dia de trabalho, a gente muitas vezes deixa de se conectar com alguém de uma área que é dependente, interdependente, que a gente precisa, né, se conectar com aquela pessoa porque precisa de informações, ou o trabalho talvez ficasse um pouco mais rico do ponto de vista de troca se a gente realmente se conectasse melhor com as pessoas. E abrir o canal de comunicação, muitas vezes deixando preconceitos de lado, deixando barreiras de lado, cria uma perspectiva completamente diferente em relação ao que você pode ter de retorno, né? Você imagina, você foi ali oferecer comida e certamente você saiu com muito aprendizado e com uma história por trás de vida que provavelmente, pelo que você estava falando, te fez crescer em alguns aspectos. Então a comunicação, o abrir o canal de comunicação com as pessoas, muitas vezes optar por essa escolha de iniciar uma conversa, de ignorar alguns preconceitos, pode ser surpreendente. Exato. Eu via muito quando eu trabalhava em uma empresa que existia muito esse negócio de realmente julgar, ou julgar pela aparência, ou julgar pela forma como a pessoa te trata no corredor. E tinha uma mulher que ela sempre passava e eu sempre ficava, nossa, que pessoa antipática. Eu sempre tentava dar um bom dia alegre, assim, né? Por mais que eu não estivesse muito feliz, eu sempre tentava ser simpática com as pessoas quando elas estavam por ali, passavam por mim. E ela sempre me dava um sorriso meio, assim, meio sem vontade. E aí eu fiquei, e naquele tempo eu não entendia, eu achava tipo, ela é só chata mesmo. E depois de um tempo, a gente participava de um grupo de ações dentro da empresa, e aí ela costumava me dar carona para ir na outra parte da empresa pra gente participar desse grupo. E aí eu comecei a conversar com ela, eu comecei a conhecer ela, e ela é uma pessoa incrível, muito querida. Mas isso só aconteceu porque a gente acabou se unindo de uma certa forma, por obrigação, mas também porque a gente abriu esse canal, porque eu me disponibilizei a conversar com ela e ela também se abriu para mim. E isso no mundo corporativo também é muito importante, a gente realmente estar aberto, deixar um pouco de lado os nossos julgamentos, os nossos preconceitos e tentar olhar para o lado daquela pessoa, por que ela está sendo desse jeito e parar de simplesmente, não é simples, não é assim, não é tipo a pessoa é assim porque ela é chata, a pessoa é assim porque ela não gosta de mim, ou enfim. A pessoa é assim porque ela tá vivendo, às vezes, algum momento que tá prejudicando ela, que ela não tá muito bem. E entender isso, e não precisa ser o psicólogo daquela pessoa, você não precisa chegar pra ela e dizer, tá tudo bem, você quer falar. Mas só você não sendo hostil com aquela pessoa, sendo educado, sendo cordial com aquela pessoa e até realmente se abrindo e colocando e se expondo um pouco, aquela pessoa talvez se sinta mais à vontade com você e você cria uma relação também profissional muito mais valiosa. Muito bom, excelentes dicas. Laís, o papo tá muito legal. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, ou se alguém quiser mudar um pouco o estilo de vida, o estilo de trabalho e seguir com um movimento de nomadismo, né, parecido com o que você fez, o que você recomendaria como primeiro passo? Bom, o que eu mais recomendo para as pessoas é que elas olhem para si e entendam de fato, de verdade. Não é fazer uma análise assim, vou tirar 15 minutos do meu dia e vou fazer uma lista do que eu gosto de fazer. Não. É parar, olhar para si, realmente se entender, olhar os seus valores, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. E você realmente começar a colocar isso no papel e tentar entender como que você pode usar as habilidades que você tem junto com os seus valores para entregar valor para alguma pessoa, para alguma empresa. Você não precisa simplesmente virar empreendedor, você pode
procurar empresas para prestar serviço, você pode ser freelancer, ou você pode realmente procurar uma empresa que tenha um pouco mais de flexibilidade. E se você quiser ser freelancer, ou se você quiser realmente começar a empreender, é muito importante que você não espere até que você tenha tudo perfeito, não espere até que você seja o melhor, não espere até que você tenha estudado tudo que você queria estudar, não espere que você... enfim, se você acha que o seu trabalho está perfeito, porque isso acontece com o tempo, a gente vai evoluindo e tem muita coisa nesse mundo que a gente aprende na prática. É claro que é importante a gente entender a teoria, a gente saber, a gente estudar e colocar conhecimento, né, absorver informação, mas também é muito importante a gente praticar. Porque a partir do momento que a gente vai praticando, a gente vai entendendo como que a gente reage às situações e também como que a gente pode melhorar nosso trabalho. Eu, quando comecei a trabalhar com blog, ou até mesmo quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu não tinha experiência. E eu comecei e foi tipo assim, eu disse para as pessoas, eu sou fotógrafa. E foi assim que começou. Eu já publicava minhas fotos, as fotos que eu fazia, eu convidei umas amigas para eu fotografar elas para eu criar um portfólio, eu fiz de graça. Uhum. E aí eu comecei a publicar essas fotos nas redes sociais. Então, tudo que eu fiz no início foi de graça para eu publicar, para as pessoas começarem a olhar e ver, talvez ela seja fotógrafa. E aí, quando as pessoas me perguntavam, eu falava, não, eu sou fotógrafa, eu tô trabalhando com isso agora. Só que eu não entendia nada, porque eu nunca tinha trabalhado como fotógrafa, eu não tinha nenhuma experiência de contrato, de orçamento, de nada. Então, eu fui lá procurar no Google modelo de orçamento de fotografia, modelo de contrato. Eu tinha um amigo também que era advogado na época, ele me ajudou, eu achei o modelo ali, deu uma modificada para mim. Mas eu realmente não sabia como que eu devia vender meu serviço, se era por foto, se era por ensaio, se era por... enfim. E tudo isso eu fui descobrindo, não existe uma forma certa e errada, existe a forma que funciona para você. Em algum momento eu percebi que a forma que funcionava para mim era daquele jeito, que eu ia vender ensaio em vez de foto, e era isso. Mas até eu chegar nisso, eu precisei praticar, porque eu não sabia como que era, eu não sabia como que eu ia me sentir se eu tivesse dito pro cliente que eu ia entregar 200 fotos e eu não gostasse das 200, que eu gostasse só de 150. Entendeu? Então, isso só aconteceu porque eu tentei desse jeito e eu vi que não foi legal. Foi uma falha? Não. Algumas pessoas podem considerar, não, tu errou, tu não devia ter feito isso, mas não. Na verdade, foi uma tentativa, eu vi como que funcionava e eu percebi que pra mim não ia funcionar desse jeito, que era melhor fazer de outro. Então foi um aprendizado. E é assim que a gente precisa encarar muitas coisas e realmente dar a cara a tapa e realmente se expor e começar a fazer as coisas independente se você se acha o melhor ou não, porque se você não começar, você nunca vai sair do lugar. Muito bem, Movendo-se, nome do podcast. Exatamente, exatamente. Laís, pra gente finalizar, dica de livro, o que você recomenda como leitura para as pessoas que estão ouvindo a gente? Então, tem um livro muito maravilhoso. Bom, ele é bem famoso, muita gente já leu, provavelmente, mas fala muito sobre aquilo que a gente estava falando no início do podcast, sobre a glorificação de trabalhar demais e tal, que é o Trabalhe 4 Horas por Semana. Uhum. Ele é um livro muito incrível, assim, foi ele que me despertou para o nomadismo. Do Tim Ferriss, né? Isso, do Tim Ferriss. Foi ele que me despertou pro nomadismo e realmente me fez entender e ressignificar o trabalho e a forma como eu trabalho e na verdade, me fez pensar realmente no trabalho como uma ferramenta, claro, para eu conseguir meus objetivos de viajar o mundo e tal, mas realmente não pensar nele como uma coisa tipo, preciso trabalhar muito pra ter a vida que eu quero. Uhum. Enfim, ele questiona muito
o modelo de trabalho atual, a forma, e tem várias reflexões interessantes, então é perfeito, realmente. Legal, fica a dica aí, então, anotado, Tim Ferriss, trabalhe 4 horas por semana. Laís, queria te agradecer demais o papo, foi muito bom, passou rápido aqui. A gente falou não só de trabalho, mas de vida como um todo, até porque as duas coisas estão conectadas diretamente. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, por fazer parte aí desse podcast, contar um pouco da tua história e, de certa forma, inspirar as pessoas. Obrigada também, Éder. Foi um prazer, foi muito bom estar aqui conversando. Realmente passou muito rápido. Enfim, eu fiquei super feliz e eu espero que toda essa conversa que a gente teve possa realmente fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre a relação que elas têm com o trabalho e com as outras pessoas e com a vida em si. Com certeza vai ter esse impacto. Laís, como é que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, enfim, site, o que quer que seja? Eu tenho um blog que é com o meu nome, laisschulz.com, e o meu Instagram é Laís, L-A-I-S, _ Schulz, S-C-H-U-L-Z. Minha vida inteira soletrando meu nome. E, enfim, meu perfil... Tá acostumada já. Meu perfil no LinkedIn também é Laís Schulz, então é só procurar lá por isso. Estou lá. Maravilha. Esse foi mais um episódio do podcast Movendo-se. Queria agradecer de novo a Laís. E a gente se encontra por aí em um próximo episódio. Até mais.